Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintinho de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Parece que vocês aprontaram na minha ausência, que eu tô sabendo, né? Não posso nem tirar férias aqui, cara, que vocês botam as asinhas de fora. Que história é essa aí, Fabinho? Eu não tô sabendo dessa, não. A gente não participou de mais nada aqui. Eu vou falar aqui, pra ser sincero. Eu bem que falei, Fabinho, não vamos fazer isso quando o Dr. Edson não estiver aqui. Eu bem que avisei, mas você não quis. Ainda bota o negócio lá de 3 mosqueteiros. 3 mosqueteiros tem chefe, rapaz. Vocês estão achando o quê? Hã? D'Artagnan? Você não entendeu? Não é mosqueteiros, é mosquiteiros. Entendi. Faltou o D'Artagnan. O seu bando de preguiçoso, o negócio é o seguinte. Já que vocês estão muito mal de clínica médica, cara, a gente pediu um reforço aqui, pelo menos para hoje. É um teste para esse cara, é um test drive. Se ele for bem, quem sabe ele não ganha uma cadeira eventual aqui no nosso podcast. Eu tenho o prazer de convidar e de receber, nós temos o prazer de convidar e receber Dr. Felipe Colares, tá certo? Que é um jovem assistente lá da disciplina do serviço de clínica médica do nosso hospital. Bem-vindo ao nosso podcast, Felipe. Obrigado, prazer estar aqui. Eu que acompanhei todas as temporadas como ouvinte na transição São Paulo-Rio Preto. Agora tenho a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Ô Felipe, bem-vindo, cara. Mas vem cá, esse sotaque seu não é nem de Rio Preto e muito menos de São Paulo, cara. Conta um pouco a gente da sua trajetória aí, cara. Eu sou mineiro, quase baiano, né? Sou do norte de Minas. De que cidade? Você é de Montes Claros? Montes Claros. Pô, cara, a minha família é de Salinas, cara. Olha lá, do lado. Você sabe como é que chama pernilongo lá em Montes Claros, Bruno? Mosquito. Não, cara, Muriçoca. É muriçoca, cara. Muriçoca. E você não chama, cara, porque aí festa. Ela vem, cara. Nunca vi lugar que tem tanta muriçoca na vida, rapaz. E Salinas, que é a terra da minha mãe, é a terra da cachaça. É isso que eu ia falar, é por isso que Salinas encheu de cachaça? Pra espantar pernilongo? Deve ser. Ô, Felipe, aí, cara, conta pra gente então. Você é do Vale de Jequitinhonha, lá em Montes Claros, né? E aí, cara? Aí fiz clínica por lá, fui para São Paulo fazer pneumologia com o intuito de voltar. Acabei pneumologia, fiquei algum tempo lá, fiquei por 4 anos, estava programando voltar, fiz 2 subespecializações, fiz preceptoria, estava querendo voltar, veio a pandemia. E aí a pandemia me prendeu por mais 3 anos em São Paulo. A todo foram 8 anos. Mas teve o lado bom, né? Que foi na pandemia que eu tive a oportunidade de dar uma aula online aqui para o HB. Bruninho ainda estava por aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o Bruninho na aula online. E foram 1 ano de conversa online, 6 meses de idas e vindas, até vir de vez para Rio Preto, com essa oportunidade que eu tive de dar uma aula para o HB e a gente criou esse vínculo. Tá certo. Então, seu passe foi comprado por causa de uma aula, então, né? Uma aula. Cara, você tem uma lábia boa mesmo. Vou te contar um negócio. Hã? Mas, ô Bruninho, dizem que precisavam contratar alguém mais jovem pro departamento, né? O departamento tá envelhecendo, né? Agora estão ficando os mais velhos. Que eu saí, né, a cabine, né? Eu tive que sair, então a média de idade subiu. E aí, na janela, a gente fala janela de transferência, viu, Acabim? Quando, né, que é uma contratação. Eu só queria deixar muito claro aqui que o Felipe hoje é o mais novo aqui do nosso grupo, mas até o Felipe eu sou mais novo que vocês 3, então... 3, não 4, né, Fabinho? Tirando eu mais novo que os 3. Ah, né? Não, que vocês 3. Ô, Felipe, vamos conversar um negócio sério aqui agora. Então, você é pneumologista, tá certo? Ficou lá no HC, onde eu fiquei, fui treinado também, foi preceptor. É uma honra muito grande ser preceptor de um serviço, tá certo? Que eu também fui preceptor da nefrologia lá no HC, que é o meio caminho, para quem não sabe, entre a residência e ser um contratado médico assistente do serviço, né? Eu fui preceptor, depois fui médico assistente lá. E você se graduou depois da residência? Fez mais alguma coisa, Felipe? Isso aí eu fiquei como preceptor, como falou, é um meio caminho, é um conceito diferente que a gente usa aqui de preceptor.
E depois de preceptoria eu fiz sub em doenças pleurais, depois fiz sub em doenças pulmonares intersticiais e agora estou para defender o doutorado. Ah, legal. A tua tese de doutorado, quem é teu orientador e qual que é o motivo da tua tese, Felipe? Meu orientador é a doutora Lisete, é dentro de doenças pleurais e é sobre neoplasia pulmonar com metástase para pleura. E a gente faz um trabalho de bancada, né, com camundongos para tentativa de terapia intrapleural, porque até hoje não se tem nada que mude a mortalidade quando é câncer metastático para pleura. E o nosso objetivo é tentar descobrir aí se quimioterapia intrapleural ou imunoterapia tem algum efeito para esses pacientes. Beleza. Vamos aproveitar o Felipe hoje aqui. E o Bruno trouxe um caso que tem tudo a ver com clínico, tá certo? E com a área de atuação do Felipe aí. E aí, Bruno, o que você traz pra gente, cara? Vamos lá. Então, como, né, a gente já tinha definido, eu sou narrador oficial. Tô passando visita. A voz não ajuda, né, Fabi? Mas eu narro assim mesmo. Vamos lá, ó. Eu vou falar um caso aqui, pessoal, um caso bem interessante, né? E aí a ideia é que a gente discuta e depois tente fazer as hipóteses diagnósticas e chegar num possível diagnóstico. Então, é um paciente masculino de 42 anos. Ele não tem uma moradia fixa, nem uma procedência fixa, ele mora na rua, infelizmente, né, um morador de rua, é solteiro e também não tem profissão. Então, esses são os dados que eu consegui arrecadar aqui, né, da história do paciente. Isso é importante você falar, Bruno, que morador de rua às vezes tem profissão, tá? Tem. Né? Então, é bom destacar isso. E aí, Bruno, ele procurou o hospital por causa de quê? Por quê? Por que ele procurou o hospital? Ele foi ao pronto atendimento com queixa de febre há 1 mês. Então, essa era a queixa principal dele. De história, o que eu posso falar para vocês aqui? Depois vocês vão complementando com as perguntas. Se eu souber, ou se eu tiver mais alguma informação, eu passo para vocês. O paciente procurou pronto atendimento por febre não aferida, tosse seca, dispneia progressiva não relacionada aos esforços e dor em hemitórax direito há 1 mês. Ele negava outras queixas, negava emagrecimento e negava outros sintomas associados. Então, essa é a história dele. Realmente uma história bem curta e com poucas informações, que vai dificultar um pouco a gente fazer o raciocínio diagnóstico aí. Eu acho que não, Bruno. Vamos tentar... Hoje a gente vai abusar do Felipe aqui. Ele vai jogar nas 11 posições. Tá? Então, a primeira posição, Felipe, assim, do jogo aqui é o seguinte. Nós estamos com um aluno do 3º ano que está começando a fazer raciocínio clínico e vai lá tirar a história desse paciente. E eles têm alguns achados aqui, algumas dicas semiológicas importantes, alguns sintomas semiológicos importantes. Né? Então, o Bruno que dava aula de febre, tá certo? Então, ele passou essa bola para o Fábio para dar aula de febre. Mas ele tem alguns sintomas do trato respiratório que são muito relevantes, né? Tosse, dispneia e dor torácica. Você quer explorar um pouco, Felipe, esses sintomas, por favor? Bom, assim, é o que a gente chama de sintoma guia, né? Você pode se apegar a qualquer um sintoma que, quando você está conversando com o paciente, você sente que é o mais importante e você se apega a ele, né? Então, você poderia se apegar à febre. Mas a febre é não termometrada. É uma queixa do paciente, um morador de rua que tem uma dificuldade de acesso, está tendo febre, está tendo sudorese noturna, está tendo alguma sensação, enfim, isso fica algo meio vago para a gente se apegar a este sintoma, né? Então, você vai para o que não tem dúvida, tosse e dispneia. Acho que tosse e dispneia é a queixa que traz o paciente ao pronto-socorro e provavelmente o que é mais incomodável. Em relação à tosse, é sempre importante a gente caracterizar. Primeiro, o padrão da tosse. Ela é uma tosse seca ou uma tosse com expectoração? Isso tem uma relevância, assim, e isso é interessante. Eu gosto dessa discussão do podcast porque a gente acaba, muitas vezes, passando por essas minúcias, né? E você perde um diagnóstico lá na frente por uma pergunta que não fez, né?
Então, é impossível você ter uma doença extratorácica e ter tosse produtiva, por exemplo. Você só tem tosse produtiva se você tem acometimento de via aérea e ou preenchimento de espaços alveolares. Então, aqui você já restringe, né? Assim, para o paciente, tem catarro ou não tem catarro? Não, não tem catarro. Ponto. Tosse seca, você vai para um padrão de doença. Tosse produtiva é outro padrão muito restrito de doença. Você não tem que ficar fazendo hipóteses aleatórias, por exemplo. Então, é isso que a gente cobra tanto, né, desse padrão. A falta de ar. A falta de ar em si é progressiva, foi súbita, piora quando você deita, piora quando você levanta, piora de um lado, piora do outro. Então, todas essas características já restringem a gente a um padrão de doença, né? Se você for separar o pulmão em locais, né? Via aérea, alvéolo ou contínuo, via aérea, alvéolo, interstício, extrapleural, extrapulmonar, principalmente pleura, né? Então, se você dividir nesses 3 compartimentos, você tem um padrão de doença muito característico. Deixa eu aproveitar, o Felipe, concordo com ele, quando febre nunca é um sintoma guia muito útil no sentido de diminuir o número de hipóteses diagnósticas. Porém, algumas perguntas que devem ser feitas para um paciente que tenha reportado febre por exemplo, relação com o horário do dia. Então, os populares sintomas B, que não são restritos às síndromes linfoproliferativas ou mesmo a tuberculose. Então, alguém que te conta 1 mês de febre, é morador de rua, né? Com tosse, dor torácica, tuberculose, por exemplo, é uma hipótese diagnóstica relevante. A própria dor torácica, que o Felipe comentou, por exemplo, eu perguntaria se essa dor ela é localizada, se ela é uma dor que se modifica com o processo ventilatório, se ela é reprodutível a palpação, né, Felipe? Porque, por exemplo, se a gente pensar em via aérea, o pulmão ele não tem inervação sensitiva. A pleura visceral também não. Então você tem só se tiver irritação inflamatória de pleura parietal para você ter, por exemplo, ter dor torácica, certo? Então assim, concordo com o Felipe que a gente sempre valoriza muito, a gente gasta quase 1/3 dos episódios falando da parte semiotécnica e na coleta de informação de anamnese. Então assim, e esse é um caso bem nítido em que isso é importante. Eu queria só fazer uma observação também, que a queixa é 1 mês de febre, né? Uhum. E eu estava pensando aqui, o morador de rua, sem profissão, né? Então deve ter uma dificuldade nutricional, né? Para se alimentar. E a gente pensa numa tosse, febre, vai pensar em pneumonia, né? Aí eu fico pensando, 1 mês de febre, uma pneumonia bacteriana num paciente subnutrido, assim, mal nutrido, parece que assim, eu já comecei a ficar desconfiado. Primeiro que o Bruninho trouxe o caso, né, para o episódio, não deve ser uma coisa tão simples, mas pensando, né, como se eu estivesse ali na emergência recebendo ele, isso ia me chamar a atenção. 1 mês de febre, uma pneumonia bacteriana, esperaria uma evolução mais agressiva de uma pneumonia bacteriana, assim, de alguns dias, né, para ele com mais secreção e tal, e aqui a tosse é seca também, né? Ô, Cabinha, vamos aproveitar aqui o Felipe. E se fosse uma pneumonia atípica? Talvez a gente vai aproveitar o Felipe para responder essa pergunta, Fábio, um pouquinho mais à frente, quando a gente tiver um pouquinho mais de dado. Né? Mas... Não, é que eu só não anularia a possibilidade de uma pneumonia, tipo, por exemplo, o micoplasma. Sim. Né? Assim, mas eu só quis pôr essa pulga atrás da orelha, entendeu, Fabio? Com esses poucos dados, a gente já tem alguma coisa para ficar desconfiado. Né? Para a gente ampliar o nosso leque aí. Ô Felipe, assim, agora vamos para outra. Assim, você comentou de tosse, você comentou um pouco de espineia, né? Mas dor torácica na emergência, os caras falam, puta, cara, dor no coração, tá certo? E aí é angina, não é angina, é síndrome coronariana, não é? O que chama a atenção de um quadro de dor torácica que lembra acometimento de trato respiratório?
Eu, de propósito, deixei a dor de fora para a gente pra não ir com muita sede ao pote, então vocês que vão puxando. Mas é porque dor torácica para dor ventilatório dependente, você excluiu metade aí das suas possibilidades, né? Então, assim, eu não canso de falar com os meus clientes. Se você está falando em dor torácica na emergência, é óbvio que você tem que excluir as causas que matam. Então, obviamente, as 4 causas que matam: infarto, dissecção, pneumotórax e TEP. Essas são as 4 que matam. A dor pleurítica é muito característica, Se você souber perguntar, você matou seu diagnóstico na dor torácica. Então, assim, a dor que não é localizada a palpação. Então, você não consegue pôr o dedo onde dói, mas você localiza um hemitórax e o paciente piora quando respira. Dói quando eu respiro. Não, peça ele para tossir. Ele tossiu e ele interrompe a respiração, é dor pleurítica, não é infarto, não é dissecção, é dor pleurítica, está bem caracterizada, e isso é um processo que inflamou aí, que o Fabinho já matou, a pleura parietal. Pronto. Aí a gente já está lá no caminho. Ô, Felipe, dessas 4 causas que você comentou aí, eu já falei aqui no episódio, eu tive uma delas já, né? Eu já tive TEP, cara. Tá certo? Eu já tive um TEP. E é exatamente isso que você falou, cara. Porra, eu dava o pneumologista deu o diagnóstico por telefone. Eu contei a história, ele falou: dá uma respirada aí, meu. Quando eu dei uma respirada e uma tossida, cara, eu parei de falar no telefone. Obviamente eu fui no consultório, o cara mandou para emergência, tomo, e era TEP. Tá certo? É uma coisa impressionante, né? Você respira fundo, parece que tem uma faca entrando no teu tórax. Né? É um negócio que está no livro escrito e é verdade, né? E você percebeu, é isso, né? Se você passou, fala muito melhor que eu, que só li o livro, mas é isso. A descrição é: na inspiração profunda, uma dor tipo facada. Né? É basicamente isso. Ô, Bruno, vamos para frente, cara, que a gente está enrolando muito aqui. Eu quero saber o que esse caso tem, cara. Vamos lá. Só mais um detalhe, Bruno. Não teve trauma, Vai lá, né? Cabinho. Não teve trauma. Não tem relato de trauma. Cabinho, assim, não sei se é proposital ou não proposital, mas isso é uma pergunta muito importante. Porque assim, né, eu sei o caso, eu sei a história, mas eu fui estudar para não passar vergonha. Eu sempre falo para o presidente, estudar sempre é mérito, né, para você não passar vergonha nas situações, enfim. E o trauma é importante, né? Vocês vão ver lá no final, que a gente pode até amarrar, que o trauma é uma situação importante, porque é um diagnóstico... Perdão, até me emocionei aqui. Mentira! Não emocionou nada, galera. O negócio é o seguinte, que vocês não podem ver, a gente está gravando online. E o Bruno tá lá na gringa. Ele tá tomando um baita vinho aqui que eu tô vendo, pessoal. Vocês não sabem de nada. É água. Não, eles podem ver no YouTube agora, né? É verdade. É importante, Cabia, mas ele não tem história de trauma. Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Viu? Tá, João. Você fez aí. Mas não tem história de trauma, né? Porque às vezes, assim, morador de rua, às vezes, né, pode ter tido agressão, pode ter brigado, enfim, várias coisas podem ter acontecido, né? Então vamos continuar aí. Vai lá pro exame físico, então, Bruninho. Antecedentes pessoais. Coisas importantes. Beleza. Antecedentes pessoais. Ele é tabagista, ele não sabia quantificar, né, a quantidade. Usuário de crack. Ele usava crack ativamente. Acho que esse dado aí é bem importante, né? Ele não sabia se tinha ou não outras doenças, não usava medicações, não tinha história de cirurgias prévias. Antecedentes familiares, ele não tinha contato com os familiares, então não tinha essas informações. E negava alergias ou qualquer outras queixas aí. E o exame físico, Bruno? Vamos lá, exame físico. Ele se apresentava, o exame físico é da admissão dele na emergência. Irregular estado geral, ele estava descorado, uma cruz em 4, aparentemente hidratado, acianótico anictérico, e ele negava emagrecimento, mas ele já era emagrecido, extremamente emagrecido. Ele falou que ele não emagreceu mais, mas já era um paciente, né, com um aspecto assim, de uma desnutrição importante. Tinha cabelos quebradiços e as unhas em péssimo aspecto de conservação, também quebradiças.
Temperatura dele 37,2 graus Celsius na admissão. Uma frequência cardíaca de 106, respiratória de 22, uma pressão de 100 por 60 milímetros de mercúrio, o paciente estava sentado, foi aferido no membro superior direito, e uma perfusão boa, um tempo de enchimento capilar de 3 segundos. E o resto, tinha alguma coisa, Bruno? Descreve tudo aí, depois a gente comenta. Vamos lá. Cardiovascular não tinha alterações, o abdômen dele era escavado, não tinha dor, não tinha visceromegalia. E no exame pulmonar, que era o exame mais rico dele, ele tinha um murmúrio vesicular abolido em hemitórax à direita, coincidindo com o lado da dor, submaciço à percussão, porém não tinha roncos nem sibilos à ausculta, sem edemas. Perfeito. Esse era o exame. Não vamos comentar o exame físico pulmonar, vamos deixar para o Felipe comentar, tá certo? Ricardo, o que te chama a atenção no resto do exame físico que você quer dar um pitaco aí, cara? Eu já tinha, né, falado para a gente prestar atenção no estado nutricional dele, né? E aqui coloca ele descorado, emagrecido, cabelo quebradiço, a unha quebradiça. Então, assim, é um paciente realmente que tem uma dificuldade nutricional aí, aparentemente, né? Então, isso a gente tem que ampliar o leque aí acho que de doenças infecciosas de uma maneira geral, porque, né, germes que normalmente não causariam doença num paciente bem nutrido pode causar num paciente subnutrido, assim, mal nutrido, né? Então é isso que me chama mais atenção. O resto estava subfebril, não tinha nenhum achado tão importante assim, né? Felipe, né, então assim, o Ricardo chama atenção aqui para o estado nutricional do paciente, né, cabelo quebradiço, unha quebradiça, mau estado de conservação, né? Quando você vai examinar, assim, do ponto de vista pulmonar, Felipe, tá certo? Qual que é a sua sequência de exame físico? O que você faz restringindo aqui da parte pulmonar? Né? Os quatro, eu ensino na propedêutica, né, os 4 passos, né? Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Talvez mais à frente a gente deva inserir o 5º, né, que seria a insonação. Tá? Mas vamos nos ater aos 4 passos. Como é que é a sua sequência, Felipe? Eu, como amante da semiologia, sigo rigorosamente essa sequência. Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Rigorosamente essa sequência. Existem aquelas frases clássicas de livro que o exame físico do pulmão começa pelas mãos. Essa é aquela frase que todo professor que quer comover quando está ensinando semiologia fala. Gostei dessa, hein? Vou dar aula amanhã, cara, de semiologia. É mesmo? Pela mão? Exame físico do pulmão começa pelas mãos, né? Aquele então, negócio de unha, vidro de relógio, aquele negócio lá, cara? Bacteamento digital e unha em vidro de relógio. Você restringe a 4 classes de doença. Então me fala quais são. Então, bacteamento digital vai estar em câncer, vai estar em empiema, vai estar em doenças supurativas e abscesso pulmonar. Não, eu preciso dar cola aqui de novo. Repete aí pra mim que eu vou anotar para dar aula amanhã. Não, mas peraí. Eu tô anotando aqui, ó. Anota aí, Brunão, depois você me passa, que eu vou dar aula amanhã de semiologia pulmonar. Repete aí, baqueteamento digital, tumor, como é que é? Abscesso, tumor... Tudo que está com pus. Abscesso, empiema e doenças supurativas. Tá, isso é para baqueteamento, né? Digital. E a 4ª, neoplasia. Tá, e unha em vidro de relógio, mesma coisa? Beleza. Como é que é esse tal de unha em vidro de relógio, Felipe? É bacana a descrição, né? A descrição você tem que agora que a gente está por vídeo também, dá para mostrar, então é perder esse ângulo da junção aqui da ungueal, e quando você encosta os 2 dedos, os 2 polegares, né? E você tem a unha em contato completo com a unha do outro polegar. Então isso é um ângulo agudo. Aqui, se todo mundo fizer polegar com polegar, eles não se encostam completamente. E quando você tem o unha em vidro de relógio, ela passa assim encostar. Então ela fica côncava e encosta unha com unha. Felipe, assim, uma dúvida que eu tenho, sincera, eu não sei, tá? Pode ter baqueteamento digital e unha em vidro de relógio constitucional e não ser patológico?
Perfeito, pode. Pode? Sim. Eu tenho um livro, inclusive. Eu tenho um aqui. Não, mas eu quero falar dos 10 dedos da mão. Pode ser. Isso aí você Uma levou que eu tem amigo machuquei e ela ficou em vidro de É relógio. isso que eu ia falar, assim, você levou uma martelada aí. Você sabe que coincidência? Tem um livro de reumatologia feito pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, né? E aí eles distribuíram pelos serviços de reumatologia do Brasil os capítulos, né? Eu fiquei com o capítulo de osteoartropatia hipertrófica. Você se ferrou, né? Que é o baqueteamento digital. Traduz baqueteamento digital. Então, assim, a descrição da unha em vidro de relógio é você ter uma elevação da matriz ungueal. A matriz é onde nasce a unha ali no comecinho, geralmente ela é mais baixa do que o resto do platô ungueal. Então você tem uma proliferação de tecido na matriz que eleva a matriz. Então a unha, em vez de ficar inclinadinha, ela fica mais reta ou até bojudinha assim, né? Então essa alteração morfológica da unha que chamam unha em vidro de relógio. Você sabia essa, Fabinho? Olha, as causas eu já tinha lido, até porque já vi em prova de residência. Agora, a explicação desse jeitinho, não. Agora, A fisiopatologia eu vou evitar falar, porque é meio complexo. Antes do Felipe evoluir, eu só queria fazer menção a um professor que eu e o Bruno tivemos, Caibinha também, né, que é o Dr. Renato Silva, da hepatologia. Ele fala que cirrose dá diagnóstico pela mão, né, Fábio? Isso. Então, isso são coisas que você grava, porque, por exemplo, né, então, o exame físico das mãos é essencial, né? Então, assim, você pode ver rarefação pilosa, eritema palmar, estado das unhas, né? Então, não é só no campo da pneumologia. Eu sou suspeito, né, também, porque mãos. Todos os pacientes eu começo examinando na mão, né? Não, eu começo sempre. a consulta cumprimentando o paciente. Eu dou a mão e já dou uma olhada na mão. Você já olha. Eu ia comprar meu passe aqui para poder para provar que eu sou um ouvinte assíduo, que eu ia falar que o Dr. Emerson já tinha falado em episódios anteriores que o exame físico começa quando o paciente abre a porta do consultório. Pois é. Ele está entrando. E tem isso. E eu ia falar das outras doenças, só para complementar por que o exame físico da mão. Então, assim, você começa o baqueteamento digital. Aí pula para, como a gente gosta de brincar, para as doenças do Acaiaba lá, por exemplo. Doenças respiratórias relacionadas à intestinopatia ou fibrose. Putz, está aqui na mão. A esclerodermia, a artrite reumatoide. Então, assim, as doenças estão aqui. Agora, do baqueteamento tem uma coisa interessante que a gente vale a pena falar dos livros anteriores. DPOC não está relacionado a baqueteamento digital. Não tem explicação para isso. Boa. É porque é uma doença hipóxia, né? Eu esperaria que talvez que tivesse. Porque todas as outras têm decorrência, por exemplo, cardiopatias ou hepatopatias com baqueteamento. Hipóxia crônica. DPOC não tem. É mais o shunt, né? É o shunt. O shunt, assim, tem vários estudos assim, mas ainda não tem bem comprovado tudo. Mas tem alguns fatores de crescimento de plaqueta, derivados de plaqueta, exato, que deveriam, assim, a teoria é essa, deveriam ser filtrados na circulação pulmonar e pelos shunts eles passam, e isso leva a essa proliferação de matriz ungueal das extremidades. Você esbanjou agora, Ricardo. Vou falar. Vou falar. Agora pega o capítulo lá do livro, pode pegar. Agora eu aprendi, hein? Ô, Felipe, vai lá na sequência. Então, assim, inspeção, você está dando, cumprimentou o paciente, você já bateu o olho na mão, já olhou. O que mais a inspeção de um exame físico pulmonar, Felipe? Sem ser metódico, né? Obviamente que você já vem com frequência, padrão respiratório é muito importante. Na emergência, uso de musculatura acessória, tudo isso facilita para a gente prever um desfecho ruim. O tórax, a conformidade do tórax. Se você está no ambulatório, você vai pensar tórax in tonel, tórax com o famoso peito de pombo, ou pectus escavato, pectus carinato, tudo isso para dar alterações crônicas, né? Mas na emergência, uso de musculatura acessória, e isso cada vez mais evidente, inclusive com o 5º passo do exame físico, o auxílio da ultrassonografia para documentar o uso de musculatura acessória preditor de desfecho ruim. Então,
Isso tá lá, tá visto, né? Olhou ele usando musculatura acessória, tá documentado, né? Então mas nós inspeção estamos ficaria nisso. inspeção. Palpação. Tem alguma coisa importante, Felipe? Eu reforço o frêmito, mas o frêmito, óbvio que eu não vou falar aqui que todo mundo sabe que a gente na emergência faz um exame físico direcionado. O frêmito é importante para doenças pleurais. Eu colocaria assim, frêmito na suspeita de doença pleural, te tira a dúvida na hora. Tá, esse paciente em particular, tá certo? Ele tem um exame físico, que foi dito aqui, que tinha uma submaciez à percussão, que é o próximo passo do teu exame físico, tá certo? O que você esperaria encontrar, eventualmente, no frêmito de um paciente que tem esse achado da percussão, Felipe? Então, se a gente está diante de um paciente com uma consolidação, pulmão consolidado, frêmito aumentado. Um paciente que está com derrame pleural ou pneumotórax, frêmito abolido. Tá aqui é crucial para a gente diferenciar o Emerson e Felipe, tem uma frase que eu também ouvi na época estudante, também gravei, que era assim, né? Uma vez eu vi uma palestra do Porto, né? Quem já não leu, né, estudou semiologia com o livro do Porto, que ele falava assim, né? Processos pleurais são antipáticos ao frêmito. Ele queria ser uma interface do tórax. Cabinha, depois o Fabinho não esconde a idade, né? Ele viu essa palestra do Porto quando o Porto era R1, cara. Ele não tinha escrito o livro. Calma que eu sou o mais velho de vocês aqui e eu estudei no livro do Porto na faculdade. Bom, a aula foi com transparência, Bruno. Pior que é verdade. Projetor e transparência. Foi pior que é verdade. Vocês ficam avisando e estão enrolando aí, ó. Ô, Felipe, como é que pesquisa esse tal de frêmito, cara? Conta pros alunos aí, Felipe. Então, a questão do exame físico, o que eu mais vejo hoje em dia desculpa a sinceridade, mas a gente já tem abertura para isso, é preguiça de fazer. Porque o frêmito é uma coisa tão simples, só que eventualmente você fica desconfortável de pedir o paciente para ficar repetindo o tal do 33, ou palpando o paciente numa eventual emergência, e é isso, né? E aí a gente abusa de exames complementares a despeito de um exame físico bem feito. É mais fácil pedir um raio-x do que pedir para o cara falar 33. Muito mais fácil, esse é o problema. Né? Então, inspeção... Inclusive, esse exame está incompleto, né? Está sem frêmito, né? Está faltando aqui. A inspeção, exame físico pulmonar, inspeção, percussão palpação, percussão. O Bruno falou aqui que o paciente estava submaciço a percussão em hemitórax direito. Não falou se era base, se era 2/3, se era o pulmão inteiro. Mas explica aí, Felipe, como é que percute, cara, um pulmão? A percussão, ela tem algumas formas de ser feita, mas o clássico é a disto digital, né, que você palpa o tórax com a mão esquerda e percute com a mão direita, ou vice-versa, mas é literalmente ouvir aquele som dos tambores, né? Então, quando você tem mais ar no tórax, independente de onde estiver, se você tem um aumento da densidade aérea, você vai para um som timpânico. Se você tem um aumento de densidade ou de volume líquido, independente do que seja, independente de estar na pleura ou no pulmão, você vai para o maciço. E aqui está a grande cartada do Porto, que escreveu junto com o Fabinho quando eles estudavam juntos. Acabou. Percussão com frêmito matou a dúvida. Associou os dois, acabou a síndrome. E aqui, particularmente nesse caso, não deve ser um volume de derrame pequeno, porque assim, me corrija se estiver errado, Felipe, quando a gente percute certinho no espaço intercostal, lá na linha hemiclavicular, você consegue perceber densidade de até 5 centímetros mais ou menos de profundidade. Se o paciente estiver deitado, é um líquido que escorre. Para ter mudado a percussão do claro pulmonar para submaciço, é um volume relevante, certo? Se o paciente está sentado e de repente você conseguiu lá percutir mais em bases,
Aí, de repente, até que você não precisa ter um volume tão grande para você perceber a mudança do som. Tô errado, Felipe? 300 ml por aí. Tá. Ô, Felipe. Mas olha só, ninguém tinha falado ainda, hein? O Fabinho já foi para um lado que ninguém tinha falado da palavrinha mágica, né? Porque aqui, turma, não tem outro diagnóstico. Ou ele fez dentro do parênteses uma atelectasia e pneumonia, ou ele fez extrapulmonar derrame pleural. É isso que eu te perguntar, Felipe. Do ponto de vista para diferenciar. do ponto de vista semiológico, como é que você fecha, tá certo? Do ponto de vista semiológico, o exame pulmonar desse paciente, Felipe, em termos de diagnóstico, assim? Então, a síndrome, as clássicas síndromes pleuropulmonares, fechando com essa discussão nossa, é derrame pleural. Não tem outro diagnóstico, é derrame pleural. Perfeito. Então agora, pessoal, o negócio é o seguinte, vamos fazer um resumo aqui, né? Então nós temos um homem de 42 anos, morador de rua, com febre há um mês, com queixas pulmonares relevantes, né? Que é tosse seca, dispneia e dor torácica, e que o exame físico, como o Felipe comentou, é um exame físico clássico de derrame pleural. Ô Bruno, nós temos um dilema agora, cara. Nem tanto um dilema, nós temos que andar com esse paciente para frente, tá certo? Nós andamos aqui por etapas até o momento, né, bem academicamente, mas o paciente está na emergência e precisa ter uma condução, tá certo? E Ricardo e Fábio, tá com vocês agora, tá? Nós precisamos fazer hipóteses diagnósticas, hipótese diagnóstica até o momento é derrame pleural, tá certo? Eu não sei se vocês querem contribuir com alguma outra hipótese diagnóstica e precisamos pedir exames para poder conduzir esse paciente. Os mais novos podem começar? Pode, vai por você então, Fábio. Então olha só. Eu acho assim, se a gente for pensar na casuística brasileira, os dois exames que eu pediria só, raio-x de tórax, hemograma e PCR eventualmente. Não, foi 3, Fabinho, só 2. Não, pera lá. Mas se a gente pensar nas 5 principais causas de derrame pleural na prática brasileira, pelo menos até onde eu li, o Felipe pode vir aqui e me desmentir. A gente vai pensar em insuficiência cardíaca, a gente vai pensar em parapneumônico, paraneoplásico, TB e TEP. Então, assim, é um morador de rua. Então, eu já vou cortar uma sua de cara, que é TEP. TEP e insuficiência cardíaca estão meio que fora. Insuficiência cardíaca eu não corto ainda, Fábio, porque, apesar do Bruno ter comentado aqui, não sei se o sujeito é etilista, eu esqueci de perguntar isso, tá certo? E às vezes você tem insuficiência cardíaca por desnutrição grave, associada a etilismo, então assim, eu não cortaria de cara, mas como tem febre, talvez por isso eu cortaria insuficiência cardíaca. Não, mas eu acho assim, você até poderia ter, por exemplo, uma IC que a gente fala de hipercinética, né? Num beriberi, coisa assim. Mas, por exemplo, o exame físico, ele não tem edema de membro inferior, ele não tem turgência jugular. Para um paciente que tem uma clínica... Escuta cardíaca normal, né? Normal. Não, até poderia ser normal, Bruninho, numa doença de que pega só ventrículo direito. Por exemplo, uma pericardite constritiva, alguma coisa que se a gente quiser dar uma viajada. Mas é pouco provável, Fábio, também, concordo. Isso. Por uma clínica de IC direita, ele só tem derrame pleural. Cadê o resto? Então, assim, mais a síndrome febril. Então, o IC, que é a principal causa de derrame pleural na prática brasileira, está fora. TEP também não é esse quadro clínico, né? Se alguém advogasse assim, ele fez um TEP e a repercussão de IC direita também, cadê o resto da IC direita? Então, na sua hipótese aí, TEP e IC foi embora. Ficaria um parapneumônico, paraneoplásico, né? E mais TB e tuberculose. Tá bom. Então, deixa eu desconstruir as suas 3 hipóteses que ficaram, então, aí. Vamos brincar um pouco. Parapneumônico, até concordo com você, Fábio. Acho que talvez seja uma coisa mais importante mesmo. E aí eu fico pensando, cara, em abscesso pulmonar, que o Felipe comentou no começo. O sujeito fez um empiema associado a abscesso pulmonar, pneumonia, tá arrastada essa história. Os dentes são ruins, enfim. Tá? Então, assim, abscesso pulmonar, não sei se o Felipe, depois ele comenta no final. Tá certo? Eu gostei dessa hipótese. Tá certo? Tuberculose, acho que todo mundo aqui pensou em tuberculose, não tem como fugir de tuberculose. E neoplasia é um baita chute aqui, Fábio, porque o cara já é emagrecido, a gente não sabe se ele vem emagrecendo há mais tempo, tá certo? 40 anos, enfim. Eu não vou dizer que está excluído, mas eu botaria como menos provável, no campo das possibilidades. Eu gostei das suas duas aí,
Mas não que eu acho, eu também acho que das 3 é a menos provável a neoplasia. Mas não nos esqueçamos que ele é usuário de crack. Tudo bem, Fábio. Tem carga tabágica alta, então a febre não anula a possibilidade. A gente não sabe há quanto tempo o cara fuma, o paciente fuma, tá certo? Isso, enfim. Mas assim, eu não quero matar a sua hipótese no ninho, mas assim, das possibilidades, tá certo? Eu não sei qual que é o hazard ratio aqui, né? Tá certo? Mas do exame físico de algumas desses achados, mas eu colocaria mais parapneumônico, tá certo? Ou tuberculose também entra nessa possibilidade, Fábio. E aí, Ricardo? Então, na verdade, não desconstruiu, fortaleceu as hipóteses do Fábio. Algumas eu arranquei fora. Não, arrancou nenhuma. Não, e eu só falei assim, gente, eu só falei assim por academicismo, mas eu concordo plenamente com o Emerson. Deixa eu aproveitar, Felipe, por desconhecimento meu mesmo. Pensando num derrame pleural, numa síndrome pleural, o crack tem alguma relação assim, que eu desconheço mesmo? Poderia ter uma relação de pleura com crack, assim? Boa pergunta, hein? Tá. A gente tem um termo que a gente até evita, né? Assim, tudo hoje em dia para não categorizar, né? Mas existe este termo descrito que é o pulmão do crack. Uhum. Não do usuário, mas o pulmão como consequência do uso de crack, nenhuma descrição de doença pleural. Ela é classicamente doença de via aérea com destruição de parênquima, clássico de ápice. Assim como um DPOC, ápice, mas destruído. O enfisema é feio, o enfisema é de destruição, mas via aérea de ápice. Não tem descrição de derrame pleural e crack. Tá, beleza então. O Bruno. Vamos lá. Então, o Fábio quer. Vou falar os exames aí. Ele falou 3, né? Vamos ficar com 2 por enquanto, que é hemograma e raio-x. Tá certo? Dá até 3 exames, da PCR também. Antes de você falar, olha só, assim, só pra gente... O Dr. Emerson falou uma coisa importante que eu acho que a nova temporada vocês vão fortalecer isso, porque eu tenho informações privilegiadas que o novo livro do Porto já vai vir com insonação no exame físico. Olha como insonação no exame físico mataria nossa síndrome. Nós estamos falando de síndrome, né? Um exame que eu acho que todos nós, à beira-leito, temos que aprender a fazer, porque você mata. Aí você tiraria dos 3 que o Fabinho pediu, e você só pode 2, você descartaria o raio-x como necessário, né? Então, acho que e fica a ideia para vocês da gente trazer cada vez mais a ultrassom para o dia a dia. Olha, eu quero só fazer um adendo aqui, que o Felipe é especialista nisso, hein? A gente já teve até um episódio aqui que a gente convidou um colega que mexe bastante com ultrassom à beira-leito, enfim. O spoiler é que eu tive a oportunidade de ser convidado para escrever o livro do Porto e o capítulo de inspiração está comigo, então por isso que eu sei que vai estar no próximo livro. Que bom. Ó, fica pegando o seu pé, mas ele que está escrevendo coisa com o Porto. Você sabe que eu comprei um ultrassom para o consultório, né? Para poder... E acabei vendendo, para falar a verdade. Não devia ter vendido. Já me arrependi de ter vendido, cara. É verdade, cara. Comprei um ultrassom para usar no iPad, no consultório. Tá? Fiquei 1 ano e pouco usando. Devia ter insistido um pouco mais, confesso. Mas como eu não estou trabalhando muito mais na emergência, né? Então fiquei mais fazendo ultrassom de consultório de paciente com doença renal, os pacientes que eu vou fazer visita domiciliar, que eu faço lá ultrassom de vez em quando. Mas, enfim, é uma baita ferramenta. Né? Mais para frente vou comprar para minha filha que está fazendo faculdade. Mas, Bruno, vamos lá para os exames, cara. Então, vamos lá. Então, o hemograma que o Fabinho pediu. Uma hemoglobina de 9, hematócrito de 28, leucócitos 9.000, com 3.000 eosinófilos. Plaquetas 400.000. Tá. Eu não vou pegar no pé do Bruno aqui, porque ele dá um hemograma com anemia, mas não fala os índices hematimétricos. Mas eu vou deixar passar essa, Fábio, por enquanto. Mas tudo bem. Eu vou falar, vocês não esperaram. Tem? É porque assim, aí vale antes do Bruninho dizer que poderia 2 possibilidades. O Akayaba chamou muita atenção logo no começo, o estado nutricional do paciente. Ele pode ter uma anemia aqui carencial, né? Poderia ter, por exemplo, o VCM aumentado, você ir atrás de uma hipovitaminose B12.
Ele pode ter uma anemia mista, né? Ferropriva, eventualmente também. Ele pode ter uma anemia inflamatória, né? Então, assim, consequente desse processo que arrasta-se por um mês. É lógico que é uma anemia intensa, né? 9 para homem. E depois, se vocês me darem um espaço mais para frente, falar dessa eosinofilia. Vai ter seu espaço, fica quieto aí, que vai ter seu espaço, fica tranquilo. Tá certo. Mas fala aí os índices hematimétricos, Bruno, tem? Tem, ó, VCM, HCM, RDW normais, dentro dos parâmetros normais. Então, eu acho que eu vou ter que abrir o espaço pro Fábio aqui, né? De voltar pro Fábio. Por mais que eu não queira... Calma, que... tem uns outros exames aí que ele pediu, ó. Tá certo. PCR de 3. É que ele não quer me devolver, mas... Mas eu vou ter que devolver a bola, né, pro Fábio São Paulino aqui. O Ricardo mostrou uma caneca agora do São Paulo aí, tomando um negocinho. Campeão, aí. né? Tô morrendo de inveja dessa caneca. Ô, Fábio, tá certo. Volta aí, cara, pra você no hemograma. Tem 3 mil eosinófilos, cara. Eu queria que você explorasse um pouco isso aí. Por definição, a gente chama de sempre, gente, para falar eosinofilia, tem que usar o número absoluto. Muitos hemogramas, quando a gente pede, vem em valor percentual. Alguns pacientes constitucionalmente com leucócitos em número um pouco mais reduzido podem ter eosinofilia relativa, quando passa de 5%. Então, atente-se que para falar eosinofilia mesmo, eu tenho que pegar o número total. A gente chama de hipereosinofilia, quando a gente tem mais de 1.500 eosinófilos. E aí, algumas possibilidades diagnósticas a gente tem que considerar. Fábio, então assim, duas coisas simples. Ou o cara tem verminose ou tem alergia. E tem umas coisas mais enroladas mais pra frente aí que você pode até explorar. O cara é morador de rua, a chance do cara ter verminose é gigantesca. Sim. Agora, alergia qualquer um de nós pode ter. Tá certo? Explora mais um pouco aí, Fábio. Então, assim, lógico que o mais óbvio, né? A gente vê muitos quadros alérgicos do paciente tendo eosinofilia. Chamar aqui a atenção a DRESS, que é uma síndrome de hipersensibilidade a drogas, que ela é grave, que o paciente pode fazer uma hepatite eosinofílica, até uma nefrite, né, intersticial aguda. Os pacientes com infecções, eu coloco aqui plural, porque a gente sempre lembra de eumintos, mas não nos esqueçamos das infecções fúngicas. Então a gente tem às vezes aspergillus, paracoco, histoplasmose. E estamos falando aqui de um paciente com quadro respiratório, né? O Bruninho não falou nada de exame físico dermatológico, mas sempre lembrar dos fungos. HIV também, né, se a gente for para vírus, pode cursar ocasionalmente com eosinofilia. A gente tem algumas doenças neoplásicas que podem causar eosinofilia. A maioria delas são hematológicas, então a gente tem tanto LMA quanto algumas variantes de LMC. Tem até uma entidade chamada leucemia mieloide eosinofílica. Isso é encrenca lascada. É lascada. Linfoproliferativa é mais incomum, mas eu já vi linfomas com eosinofilia. Entrando um pouco na área da endócrino, sempre lembrar do paciente com Addison, né? Então, hipocortisolemia pode dar eosinofilia. Pacientes que tenham sido tratados com radioterapia também podem ter eosinofilia. O que o Emerson adora, atroembolismo, né? Pode dar eosinofilia. Ô, Ricardo, você tem alguma hipótese aí, Ricardo? Tem da área dele, ó. Isso que eu ia falar. Deixa ele falar um tiquinho aí. Tem alguma coisa, Ricardo, que junta aí na reumato aí, que dá eosinofilia, cara? Até antigamente chamado de Churg-Strauss, né? Então a glomerulomatose com eosinofilia, a gente chama agora de JEPA. JEPA? Eu sempre erro esse negócio. Com poliangeite, né? Que junta pulmão também, né, Felipe? Causa rara de derrame pleural, mas você tá aqui com o Bruninho, né? Mas tá lá. Tá, mas eu queria só aproveitar que deu a eu quero também te aproveitar, Ricardo. Eu quero falar que o Bruninho fugiu um pouco da vida real e falou os eosinófilos. Porque geralmente eu só descubro a hipereosinofilia quando eu olho o hemograma. É difícil alguém me falar que o paciente tem eosinofilia. Né? Geralmente ninguém dá bola para o eosinófilo. E 3.000 eosinófilos no hemograma, ele não está aí por acaso. Não existe uma pessoa com 3.000 de eosinófilo no hemograma que é coincidência. Isso aí tem alguma implicação. Esse eosinófilo aí não é normal de jeito nenhum. E às vezes, como fica vendo o resultado, né, do hemograma, uma sequencinha ali
linfócito e tal, o cara bate o olho 3.000, perto do linfócito, ele acha que é o linfócito e passa reto. Então, A gente todas fez as vezes que eu peguei paciente com Churg-Strauss, eu tinha que ir lá, deixa eu olhar o hemograma. Aí eu achava a eosinofilia, que ninguém tinha prestado atenção. A gente fez um episódio do magnésio. Magnésio é o íon perdido. Eu acho que o eosinófilo é a célula do hemograma perdida, cara. Ninguém presta Ô, atenção nela. Emerson, você sabia que a gente perguntou pra Caiabá as doenças reumatológicas, mas síndrome de GG4 também pode dar Pode eosinofilia. estar. Mas tem a ver com a intensidade, né? Assim, É. acho que me chama a atenção, todas essas causas que você falou, a maioria delas tem uma eosinofilia relativa, pode ter ali 1.000 de eosinófilo, que não está normal, mas estourado assim são algumas, né? Não é tão comum a gente ver assim, 3 Ó, vezes. assim, eu queria fazer uma pergunta aqui pro Felipe, que o Felipe ele ia falar alguma coisa. É que eu não consigo eu não consigo correlacionar essa eosinofilia e derrame pleural. Mas se a gente fosse pensar, tipo, eosinofilia com quadro pulmonar, você tem até aquela síndrome de Luffer, né? Que é a pneumonite eosinofílica no ciclo das algumas parasitoses. Mas normalmente... Calma, Não. Fábio, porque o doente pode ter 2 coisas ou mais, né? Então, assim, É verdade. então, E aqui vai a questão que eu ia falar do Acaiabinha. O Fabinho falou definição de hipereosinofilia, e esta é a definição 1500. Mas se você for pegar lá nos normais, a literatura que fala até 300. Onde estão os 300 aos 1500, né? Que é isso que a gente deixa passar, né? E tá uma sacada que o hemograma fala. E só para acrescentar, o Fabinho falou de reação à droga, e aí eu reforço, reação à droga, medicamento e crack, inclusive. Então pode ser pelo pneumonite por crack, aí sim, descrito eosinofílica. Ô, Bruno, vamos para frente, Bruno. O que tem mais de exame aí? Fala tudo que raio-x de tem. tórax, eu vou descrever para vocês e depois a gente pode até colocar a imagem, né, na internet. E eu mandei para vocês aí, assim, o pulmão do paciente tem... Não, Felipe, você descreve aí, que você descreve melhor que eu, cara. Você tem É igual clínico falando de lesão elementar de dermato. Ele fala aquelas coisas eu ia lá, falar besteira aqui, eu falei, lavada. é melhor quem sabe mais falar, mas eu ia Tem falar... um pretinho no Deixa o branquinho. Felipe. Agora eu estou fazendo jus do primeiro episódio. Isso aí, vamos lá. Eu tenho que achar aqui. Eu ia falar, mas eu pensei bem, como... Ô, Felipe, Ele tá sabe que tem uma procurando a aula, imagem. cara? Tem uma aula que eu vou lá na radiologia e peço pro radiologista dar uma aula de radiologia pulmonar. Aí tem uma sequência lá do ABCDE e tal. Talvez não seja o momento para a gente fazer isso aqui, porque são vários passos no exame na análise do raio-x, simples. Né? De fora para dentro, ver as partes moles, ossos, tá? A área cardíaca, enfim. Mas o que você achou de alterado nesse raio-x aí, Felipe? Então, esse ABCDE eu até brinco que você acaba esquecendo o que é, né? Então eu gosto de padronizar uma coisa que você faz de fora para dentro. De fora para dentro você já não vai esquecer o que são os... Então, assim, de partes moles, já vê o paciente emagrecido, né? Então você vê o consumo do paciente. Eu acho que o raio-x tem tudo para descrever o achado, né? E eu brinco que se você não quer errar a descrição do raio-x, obviamente aqui a gente já fechou a síndrome de derrame pleural, mas se você não quer errar, toda vez que você tem um achado branco no raio-x, você chama de opacidade. Opacidade, ela corrobora todas as alterações de apresentação do branco no raio-x. Opacidade homogênea, com concavidade, descrevendo o clássico aí do sinal do menisco ou a descrição do derrame pleural, né? Então, uma opacidade homogênea na base direita, corroborando aí o derrame pleural. Tá. Tem aquele negócio para fazer ainda raio-x de tórax em decúbito lateral, incidência de Laurel. Precisa fazer isso, Felipe? Quando tem dúvida. Então, a incidência de Laurel ou decúbito lateral com raios horizontais é clássica para derrames pleurais pequenos ou subpulmonar, que você fica na dúvida se é uma elevação diafragmática ou
uma lesão subfrênica, você faz o decúbito lateral, o líquido escorre, afasta o parênquima pulmonar da caixa torácica e aí você diagnostica derrame pleural. Perfeito. E no ultrassom, Felipe, né, que você está escrevendo no capítulo lá, qual é o achado do derrame pleural no ultrassom à beira-leito? Aqui está a questão. O ultrassom, eu não tenho a menor dúvida que em pouco tempo será o padrão ouro para derrame pleural. Ainda é tomografia, porque você tem que chamar de padrão ouro, você tem que fazer um estudo variado. Mas o derrame pleural tem a capacidade de detectar 5 a 10 ml. Nós estamos falando de um raio-x de perfil 100 ml e PA de 300 ml. Estamos falando de mínimas alíquotas de líquido extrapulmonar, porque é visto como um líquido, literalmente, uma imagem anecoica, ou seja, preto extrapulmonar. E assim como o Fabinho usou a palavra antipático lá para o frêmito, líquido e ultrassom se amam, então a menor quantidade de líquido possível é facilmente visível. Derrame pleural não deixa dúvida. Derrame pleural não deixa dúvida. Perfeito. Bruno, nós estamos no adiantado da hora aqui, então assim, já vai dando o resto dos achados que você tem aí de laboratório. Então vamos lá. Sorologias negativas, BC, HIV, sífilis, uma creatina de 0,3. Isso denota uma provável desnutrição importante, né? Porque a creatina vem da massa muscular, como a gente já comentou em outros episódios. Um magnésio 1,5, né? Que é baixo. Para baixo. E uma albumina de 3. Né? Então, reforço o que o Ricardo falou e o exame físico fala também, de um paciente muito provavelmente desnutrido e emagrecido com pouca massa muscular. Ô Felipe, você tem um derrame pleural, tá certo? E a gente precisa tentar evoluir no diagnóstico, né? O que você faria, Felipe? Especialmente para quem fez a especialidade em doenças pleurais, mas acho que aqui qualquer um não tem a menor dúvida, né? Você tem uma síndrome de derrame pleural com dor pleurítica, então está aqui um achado que eu acho que o que descarta a IC do Fabinho não é nenhum disso, é a dor pleurítica. Se o IC é transsudato, você não tem dor pleurítica. Então, você classicamente está diante de um exudato com febre, com dor pleurítica. O próximo passo não pode ser outro, a não ser uma toracocentese diagnóstica. Perfeito. Então, você está na emergência com esse paciente, toracocentese diagnóstica. Nós não vamos descrever a técnica aqui e tudo, mas enquanto você faz a toracocentese, tá? Você está lá fazendo a toracocentese, você olhou o líquido lá, a característica do líquido, a inspeção do líquido. E não veio o empiema, que o Fábio estava querendo comentar lá que poderia ser um empiema, um derrame parapneumônico e tal. Você manda para análise esse líquido. O que você vai solicitar no líquido desse derrame pleural, Felipe? Perfeito. Acho que aqui, como todos do grupo, odeia de qualquer forma, vou usar uma palavra, mas não recomenda aquelas kits, né? Acho que a gente nunca soube. Kit toracocentese. Eu acho que isso é uma forma que veio para economizar tempo, que a gente acaba perdendo muito diagnóstico importante. O nome disso é prescrição padrão do sistema computadorizado, Felipe. Tem um monte de prescrição padrão e aí o pessoal segue lá, copia e cola e pronto, né? Perfeito. Então, é fácil, é só você seguir as suas hipóteses diagnósticas, né? Se eu quero dar 5 prioritárias que o Fabinho falou, eu preciso primeiro definir se é um exudato ou um transsudato. Então, os clássicos critérios de Light, desidrogenase lática e proteína. Eu gosto sempre de acrescentar na proteína, eu já peço albumina, principalmente para aqueles que usam diuréticos, né? Pelo avançar da hora, a gente pode discutir isso mais a fundo, outros episódios, até estou me convidando para outros episódios. Ou até mesmo... Achei boa isso. Não, porque, ou até mesmo um mini episódio mais curtinho para ele falar do... que eu preciso do exudato que você está querendo mencionar, Exato, né? Exato. Mas aí fica, tudo bem. Então vamos sem seus kits, né? Então, proteína e LDH para critérios de Light. Perfeito. Eu já diferenciei se é um transsudato ou um exudato. Vocês querem que eu solicite o resto ou vamos falando aos poucos? Não, eu ia falar isso aí. Se quiser que eu já fale o resultado, se quiser já falar tudo, depois você já solta aí, Bruno. Então vamos lá, ó. Proteína total do líquido 4, proteína sérica total 4.
Relação deu 1. DHL do líquido 900, DHL sérico 100. Então, isso aí. Fez a conta aí, Felipe? Não, isso é fácil, porque eu que não sou bom em matemática, 900 dividido por 100 vai dar mais de 0,6. Então já sei que... E 4 dividido por 4 dá 1, né? E a proteína dá maior que meio, né? Então é exudato esse treco aí, né, Felipe? Exudato clássico, né? Lembrar que precisa de um critério para ser chamado de exudato, ele fecha os 3, né? Então, quais 3? Relação proteína líquido, proteína sérica, relação DHL líquido, DHL sérico, e lembrar que DHL absoluto já é critério, tem que ser maior que 2/3 o limite, então 900 está mais do que 3 vezes o limite superior, então clássico exudato. Bom, beleza. Clássico exudato, Fábio. E aí, como é que você vai para frente, Fábio? Você como clínico, Fábio. No meu jeito de entender líquido pleural, o próximo passo seria a celularidade. Porque assim, com o padrão de celularidade, para as causas mais clássicas de edema pleural, já ajuda. Porque, por exemplo, alguém que estivesse pensando num parapneumônico ou num TEP fase aguda, a gente teria um predomínio de polimorfonucleares. Num padrão de tuberculose ou neoplasia, linfomono, né? E aí e outra coisa, tem essa eosinofilia, essa hiperosinofilia séria. Você quer ver se tem um eosinófilo no líquido Eu pleural, também Fábio? quero ver se tem eosinófilo no líquido pleural. Você tá chutando agora, né, Fábio? Fala a verdade. Não tô não. Não? Porque, por exemplo, até o Acaba falou aqui da JEPA, é um líquido hiperosinofílico, certo? Então, assim, eu não sei, eu ia até perguntar depois pro Felipe. A gente vê muito pneumonite eosinofílica, mas poderia ser uma pleurite eosinofílica? Tá, então é mais difícil aí. Então, ó, celularidade. Posso pedir um ADA junto desse treco aí? Uma adenosina deaminase, não? Sim, para ajudar na diferenciação dos linfomono entre TB e NEL, ajuda muito. Beleza. Só queria reforçar, não sei se eu vou falar errado, Felipe. Empiema também pode subir ADA. E neoplasia também. Mas esse DHL muito alto, é que eu não acho que é empiema. Mas tem aquela coisa entre os critérios de empiema, que seria, na minha cabeça, o terceiro, STEP, né? Que depois a gente vai para pH, glicose, DHL. O DHL maior que 1000 lembra... É um aspecto para empiema, não é, Felipe? Sim, é um aspecto de gravidade, complicado, né? Essa questão o termo empiema é pus. É verdade. Empiema em si é complicado, pus. né? O complicado. Mas, enfim, no mesmo pacote. Agora está aqui, o doutor Emerson falou uma coisa importantíssima, que as prescrições padrões com em busca. Acho que este paciente, desde que começou o podcast, tuberculose está com as hipóteses. Ela se reduziu quando o eosinófilo estava alto, e aí o paciente pode ter 2 doenças. Mas o ADA não está na prescrição padrão. E no Brasil, fazer uma toraxentese e não pedir ADA, eu acho que a gente joga um exame no lixo. Mas tem muita gente jogando exame no lixo, viu, Fábio? Principal causa de derrame pleural no Brasil, entre exudatos, porque a principal é IC, depois entra TB e parapneumônico. Então, assim, tem que estar hipótese TB. TB é doença. Não é. TB é doença prevalente no Brasil. Bom, Felipe, você comentou um negocinho passando que acho que alguns ouvintes não podem ter captado. Fala aí TB e eosinófilo. Porque essa questão, isto acaba excluindo o diagnóstico. Então, se você quando a gente entra nas descrições mais profundas da doença do especialista, quando você tem eosinófilos no líquido pleural, e aí a gente depois pode ver se tinha ou não, mas eosinófilos no líquido pleural, se você for ler tuberculose clássica não está lá, agora um achado extra exclui tuberculose. Eosinófilos no líquido pleural exclui tuberculose, exceto se outra causa de eosinofilia. Então está aqui uma resposta, porque a resposta é totalmente mudada para linfocítica. E aí era onde eu ia falar com a Caiabinha, que o mais bonito do eosinófilo é ver o crescente ou decrescente do eosinófilo, né? Porque o eosinófilo mostra para a gente se a medula está parada, se a medula está reagindo,
se o corticóide está fazendo efeito, se não está. Mas tuberculose e eosinófilo são opostos. Não tenho tuberculose com eosinofilia. Ô Felipe, só para poder, antes do Bruno comentar o resultado, o que aumenta a ADA no líquido pleural e não é tuberculose? Perfeito. Essa é outra questão que a gente precisa. Se você precisa pedir para todo paciente, você tem que saber o que significa o exame, né? Então, a adenosina deaminase é um produto de linfócitos e macrófagos. Então, está aqui a grande sacada. Linfócitos e macrófagos. Então, ele vai aumentar em toda a resposta que tem essas duas células envolvidas. Então, clássico, tuberculose. Vamos lá para a caiabinha. Artrite reumatoide. Vamos para empiema. Mas empiema não é linfocítico, é neutrofílico, é macrofágico. Então, e câncer. O clássico do ADA aumentado é câncer, empiema, artrite reumatoide e o principal tuberculose. Ô Bruno, solta o resultado. Vamos lá. No líquido pleural foram identificadas 7.000 células com predomínio de polimorfos nucleares, entre eles 30% de eosinófilos. Tá. 30%. E o ADA veio de 10. De 10? É baixo. É baixo. 10. 40 é o valor de corte, né? Mais ou menos. Ainda 30. 30, né? Ô Felipe, me conta uma coisa, cara. Colheu o líquido lá, mando ou não mando fazer pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente? Se fosse para um exame para eu não pedir, eu não pediria. 20% de tuberculose, quando tem, pode ser positivo o BAR. Você não vai dar o diagnóstico de TB pelo BAR. Porque se for TB com BAR positivo, provavelmente é já na fase de empiema tuberculoso. Então, se fosse para escolher, eu não mandaria. A gente manda de rotina. Normalmente é Pauci bacilífero, né? Pálsida. Cara, você sabe que um colega de residência meu, bicho, ele teve tuberculose pleural na residência. Nossa, cara, foi difícil para dar o diagnóstico na época, há 30 anos, quase 30 anos atrás. Foi um enrosco, viu? É um negócio difícil. Mas aí o Felipe pode elaborar, porque tem eosinofilia nesse líquido pleural. Tem bastante eosinófilo aí. Agora, Felipe, agora acho que saiu aqui do clínico, cara, sinceramente. Vem pro especialista, eu teria dificuldade de elaborar grandes hipóteses diagnósticas aqui. Eu também. Assim, aí chama a atenção, que eu queria falar para vocês assim, de exame, é que é igual o hemograma, né? Primeira coisa tem valor esse exame? Então, a gente precisa questionar o exame. Aí o Bruninho me falou que tem 7.000 células. 7.000 células é um exame que se analisa. Diferente do você pegar um líquido e falar lá comigo assim, Felipe, 70% é eosinófilo. Tá, e qual que é a celularidade? 30 células. Não tem valor. Descarta o líquido. Então, para a gente sair e valorizar uma celularidade do líquido, tem que estar acima de 100, acima de 200 células. Então, esse é o primeiro quesito, né? Então, 7.000. Com eosinofilia, não tem dúvida. Só que aqui está a grande sacada. E esta é a grande passo do derrame pleural eosinofílico. E eu vou chamar de derrame pleural eosinofílico, entra na classe dos derrames pleurais de diagnóstico difícil e derrame pleural indeterminado. Não é fácil. Você só precisa excluir duas coisas. Você não sangrou e o paciente não foi puncionado previamente. Por isso é a grande sacada. Porque se tem pneumotórax, mesmo que pequeno, iatrogênico, ou sangramento numa punção prévia, este trauma da eosinofilia no líquido pleural e não é a causa. Por isso que eu falei, TB é excluída desde que não tenha sido puncionado prévio, não tenha pneumotórax, não tenha trauma. Tá. E o que dá, assim, tirando essas duas possibilidades, o que a gente deve pensar no derrame pleural eosinofílico, Felipe? Pode abrir o leque para todos os especialistas que estão aqui. Tudo. Então, assim, não existe doença clássica que dá derrame pleural eosinofílico. Felipe, eu já vi a descrição de câncer com derrame pleural eosinofílico. Pode. Já vi TEP com derrame pleural eosinofílico. Pode. Já vi as doenças imunológicas.
menos TB. Tá. Se não for, TB não é. Então, me TB fala uma exclui. coisa. Então, provavelmente, nós estamos aqui diante de uma doença sistêmica com acometimento pleural, provavelmente, então. Já que nós não temos infecção clássica aqui, nesse caso, que não tem pneumonia, tá certo? Você provavelmente não é neoplasia. Provavelmente não, mas não parece, pelo menos no momento. Tá? Parece, talvez seja uma doença sistêmica com acometimento pleural. É isso, Felipe, que você está querendo induzir a gente? Exato. E olha só que interessante. Apesar da gente ter citado aqui durante o podcast um momento linfoma ganha força agora. Tá. Porque a linfoma pode ter uma resposta eosinofílica na pleura. Porém, se a gente for juntar pecinha por pecinha, que é o gostoso da medicina, linfoma é clássico ADA alto e o ADA nosso era baixo. Tá. Então, você vai para as outras doenças sistêmicas. Eu ficaria no grupo de doenças do Acaiaba ou doenças oportunistas aí relacionadas a condições de saúde. Perfeito. Ô, Bruno, o que você faria, cara? Você conhece o caso, tá certo? Assim, nós temos duas coisas na mão. Nós temos derrame pleural e temos uma baita eosinofilia. Lá no começo eu falei em alergia ou verminose, tá certo? Que é o que de cara é o mais sabe comum. O que eu faria? Fala, Bruno. Eu já conheço o caso e eu vou falar o que foi feito, né? Quando chegou nesse ponto aqui, aí, né, precisou de um especialista, mas restringiu um pouco as hipóteses. E as pessoas foram reconversar, colher novamente a história. E o paciente relatou atos de higiene. Ele falou que pegava comida na rua, quase nunca lavava a mão, comia o que tinha, não tinha sanitário, enfim. Então, assim, isso ajudou a pensar em algumas hipóteses, né? E, assim, acho que foi importante sempre porque chegou até aqui e falou, bom, e agora? A gente vai invadir mais o paciente ou não? Não, a gente optou por fazer o que é mais simples. Reexaminar, colher a história de novo, pegar mais dados para poder tentar fechar o caso. Foi isso que foi feito. Então, ele relatou mais condições relacionadas ao dia a dia dele. Ô, né? Bruninho, mas aí deixa eu só ponderar o seguinte, esse conhecimento meu. Eu acho que, assim, quando, nesse ponto, todo morador de rua não é preconceito, eles têm condições sanitárias ruins. É que, por exemplo, tipo uma verminose, eu não tô conseguindo casar o derrame pleural. Porque, assim, de repente até o Felipe depois comenta. Você comentou de síndrome de Leffler lá no começo, lembra, Fábio? Exato, porque, assim, normalmente o que eu vejo, pulmão com verminose, que aí justificaria eosinofilia e tudo, é aquela síndrome de Leffler, que você tem aquela pneumonite eosinofílica, aqueles infiltrados migratórios, né? Agora, aparentemente ele não tem nada no pulmão, mas tem acometimento pleural. Então, assim, pra mim não me parece nada clássico. Ó, deixa eu só rebater não sei aí. pra onde O Luffer é só com esquistossomose, não? Não, é com estrongiloides. Estrongiloides. Transplantados, a gente já viu estrongiloide disseminada matar paciente. Eu ia falar já isso vi, o agora. doutor já viu também. É feio de ver. Mas assim, só tirando um pouco assim, Fabi, existe, Fabi, morador de rua que tem hábito um pouco melhor, cara. Porque assim, só tentando falar assim, não, eu sei que é uma... Ele tá morando nos Estados Unidos agora. Lá eu A questão não é essa. Acho que assim, só uma coisa importante do ponto de vista social aqui que a gente tem que relatar. Tem morador de rua que ele mora na rua porque não tem outras oportunidades. Ele, às vezes, mora na rua, vai num abrigo, às vezes se alimenta num abrigo, tem hábitos de higiene, tem um local para poder ir, eventualmente ir no banheiro, tomar banho e tal. Brincadeiras à parte, isso aumentou muito pós-pandemia. E aí nós temos aqui um clássico, não digo, mas uma situação de nutrição muito complicada, hábitos de higiene muito ruins. E aí reforça o que a gente estava comentando aqui, Bruno, de talvez esse ser um paciente que tenha algum tipo de infecção, talvez oportunista, né, associada aos hábitos de vida dele. Né? E aí eu chutei aqui lá no começo verminose, tá certo? Bom, verminose, Bruno, vai fazer exame de fezes, aquela coisa que ninguém faz, ninguém pede hoje em dia mais, tá certo? No dia a dia de consultório. Tá certo? Muita gente esquece que isso existe, talvez até por preguiça, como o Felipe comentou lá no início, lá, né? Tá certo? Então, sabe, um exame de fezes simples, Bruno, né? Eu não sei se vai ajudar, Ricardo. E só uma coisa também, ele está internado, assim, né? Assim,
chegou na emergência, já, esse monte de exame, ele já está internado. Acho que ia fazer um exame de imagem melhor também, né, do pulmão dele, porque nós estamos falando aqui de linfoma, neoplasia. Tomar uma tomografia, né, Ricardo? Hematoma talvez seja feito. Tranquilo para excluir essas causas. É que nós estamos sendo bem acadêmicos aqui, né? Talvez a gente pulou algumas etapas do ponto de vista prático, né, que é tratamento do paciente quando chega na emergência. Nós não discutimos aqui esvaziamento do derrame pleural. Tá? Existem alguns outros senões aqui, como o Felipe quer tentar vender o passe dele aqui para o podcast, a gente vai convidar ele de novo aqui para discutir um pouco mais a respeito dessas coisas que a gente não falou. Mas, Bruno, o que foi feito no final das contas, Bruno? Então, só para contextualizar aí assim, no desenvolvimento do caso, assim, chegou até aqui. Eu tenho um derrame pleural eosinofílico. Né? Quem sabe que as causas de derrame pleural eosinofílico de nós aqui? Só o Felipe. Quando a gente não sabe, o que a gente fez? Foi ler causas de derrame pleural eosinofílico, né? Então, entre as causas, só para amarrar, que o Acabinha falou, uma delas é trauma. Morador de rua, faz um hemotórax, faz um pneumotórax por uma fratura de arco costal, enfim. Aquela pergunta do Acabinha lá no começo, amarra aqui, né? Outras causas, neoplasias, né? Fazer uma tomografia, que foi feito. Outras causas, verminoses. Mas quem já viu verminose da derrame pleural? Nunca vi, nem sabia que dava. Né? E aí foi pedido... não, também não sabia, Fábio, mas aí, né, pra não passar vergonha, eu confesso eu que fui ler. Que eu não, assim, eu até ia perguntar depois, que eu acho que... Eu tô na mesma que você, Bruninho. Eu nunca vi... Não, mas eu fui ler, eu tô falando aqui porque eu li, não é que eu sabia. Não, e sem cometimento pulmonar, né? Só pleura? E aí foi solicitado o protoparasitológico pensando em causas, né, em verminoses, e veio, aí agora eu vou jogar na mão do Felipe, ovos de Trichiurus trichiura. Tá. Então foi o que veio aí. Aí você quer vender o peixe para mim, que o morador de rua não vai ter uma verminose, você quer me vender o peixe, que a verminose é a causa do derrame pleural? É isso que você quer me vender? Felipe, responde aí. Não, Felipe responde. Eu só estou falando o exame. Pessoal, é exatamente a questão que o Bruninho falou, e não é para mim que sou especialista. Você parou no derrame pleural eosinofílico, você tem duas coisas clássicas: sangue e ar. Não é? Sente e estuda. Nenhum pleurólogo vai dar o diagnóstico olhando e falar: não, isso é verminose. Não vai. Sangue e ar é o clássico. Todos os restos sempre estuda. Então, tá lá. Chama de Strauss como causa inespecífica de derrame pleural. Verminose. Drogas. Então, assim, por exemplo, se fosse um paciente que usava simvastatina, quantos pacientes você já viu usando simvastatina com derrame pleural? Todos. Tem descrição, não achou mais nada, tira a droga e vê se melhora. Não tem jeito. Derrame pleural eosinofílico é uma reação inflamatória exacerbada da pleura frente a qualquer insulto. Qualquer. E frente a esse caso, o que você faria, Felipe? Tratamento de prova. Não tem. Teste terapêutico. Teste terapêutico. Usa alguma medicação, Bruninho? Não, né? Não usava nada. Não usa medicação. Crack com derrame pleural é mais raro do que verminose. Achei a verminose, trata a verminose. O que foi feito, Bruno? Até porque ia tratar de qualquer jeito. Tratar de qualquer jeito. Né? É isso, né? Assim, esses casos são casos que você não vai achar muitas referências na literatura. Mesmo o Felipe, que é um especialista, talvez ele tenha que reler, ver alguns casos, porque não tem, enfim. Foi optado por esquema de albendazol, que é uma das alternativas, né? Você pode fazer 3 dias ou estender um pouco, mas o padrão são 3 dias, e o paciente melhorou. Você tá de sacanagem. Desculpa, mas, Bruno, você deu 3 dias de albendazol e sumiu o derrame pleural? Baixinho, conta pra gente. Não foi imediatamente, é claro, não foi... Tomou à noite, de manhã já não tinha mais nada. Mas o paciente foi seguido, foi repetido o exame de imagem, enfim, e ele melhorou. E na tomografia não tinha nada que apontasse outra doença. Não tinha lesão, não tinha linfonodomegalia, não tinha nada estrutural que apontasse outra doença e o paciente melhorou. Tá, então vamos fechar aqui então. O que nós temos? Um derrame pleural eosinofílico, provavelmente associado
a uma verminose, que foi o triquiúris. Não é isso, Bruno? Triquiurus triquiura. Perfeito. Você pega esse caso e publica, porque esse aí é para botar na revista de alto. Esse está escrito. Está escrito, Felipe? Esse está escrito. Beleza. Assim, a gente, pessoal, só para fechar o episódio, né, em relação a esse caso, a gente pega os casos clínicos, tá certo? Muitos deles da vida real, tá certo? Que alguns de nós conhecem. Ele traz um formato aqui que seja o formato mais o formato mais acadêmico possível. E esse caso é um caso que o Felipe ajudou a conduzir. E esse caso está publicado, né, Felipe? Você publicou, né? Esse está publicado. Você tem a referência aí, Felipe, para poder o pessoal? Foi para o Jornal Brasileiro de Pneumologia e no último Congresso Brasileiro de Pneumologia. Parabéns pelo caso. E, assim, se você deu uma aula online na clínica médica e conseguiu o passe, cara, acho que compraram muito barato o teu passe, porque você vai demorar mais para poder conseguir espaço aqui nesse podcast. Entendeu? De qualquer forma, Felipe, obrigado por você ter participado conosco aqui do nosso podcast, viu, Felipe? Você tem algumas palavras aí pra gente no final? Obrigado, é uma honra. Eu já falei que eu tive o prazer de conhecê-los antes de conhecê-los pessoalmente, porque eu aprendi a ouvir o podcast para manter minhas viagens de São Paulo, Rio Preto, quando eu estava na transição, e participar hoje, sem nenhum exagerar nos elogios, mas é um prazer para mim, porque isso aqui é muito gostoso, tem risada, tem discussão, tem caso clínico, tem conhecimento e tem divergências, né? Medicina sem isso não é medicina. Então, gostoso é isso aqui. Fabinho, você como nosso endocrinologista clínico e coitado, São Paulino aqui da galera. É o único campeão de 2024 aqui. É o único campeão, né? Tá certo. Tem uma mensagem final, meu Fabinho? Não, só dizer que é uma honra, né, assim, de ter o Felipe aqui conosco. Acho que eu não conheci esse caso, né, então aprendi bastante e espero que o Felipe possa estar conosco em mais episódios. Felipe só aprende que nós, assim, do time mais novo, tem que ouvir, às vezes, algumas piadinhas. Pode ser que o bullying que eu sofra seja transferido a você. Esquece, cara, esquece. O bullying, por exemplo, Ricardo, coitado tem um cabelo na cabeça, cara. E a gente não fica repetindo. Eu tenho alguns que estão brancos. Pois é, tá certo. Ô, Ricardo, e aí, esse cara, esse tal de Felipe aí, de Montes Claros, cara, do Vale do Jequitinhonha, como é que você achou? Ele começou trucando alto aqui, né? Pois é. A gente pode chamar ele de novo aí, Ricardo? Ué, lógico. Né? Por mim, acrescenta muito, né? Beleza. Ô, Bruno, você tem aquelas piadinhas, aquelas frasezinhas aí, você tem alguma coisa pra nós aí hoje? Eu tenho uma frase aqui, mas eu vou terminar com um protesto. Peraí, antes eu queria mostrar... Chegou hoje aqui um livro de um amigo. A Psicologia Financeira. Você já tomou o seu Rivotril já para poder ler esse livro? Não, né? Eu tenho um amigo que acha que eu tô pobre. Tá. Eu vou enriquecer todos meus amigos, porque depois eu não quero trabalhar mais. O Fabinho eu desisti, que eu já dei livro para ele não lê, eu não dou mais. Eu leio sim. Eu vou deixar meu protesto aqui. Eu vou uma frase aqui que tá até aqui. Eu vou mostrar a frase que estava escrita aqui, mas não vou falar essa frase não, vai ficar para outro dia. Vou apresentar meu protesto aqui. Fala aí, gringo, qual que é o seu protesto? O Felipe é muito bem-vindo, só que assim... Infelizmente, eu fui trocado pelo Felipe. Eu fiquei sabendo disso há umas semanas atrás, que hoje em dia o melhor amigo do Fabinho no Brasil é o Felipe e esse posto era meu. Então, assim, meu protesto está aqui, está feito em rede nacional aí, internacional e pronto, não quero falar mais nada. Antes de terminar, tenho uma defesa de 10 segundos. Ô Felipe, saiba você que eu convidei esse rapaz para fazer uma viagem comigo e minha esposa, um sonho de realização de ir para a Itália. Ele simplesmente nem respondeu. Não, respondi, porque minha esposa não pode tirar férias, porque a gente não vai. Depois desses casos amorosos aqui do podcast, eu só posso terminar agradecendo a presença de hoje do nosso grande convidado, Felipe Colares, nosso pneumologista, médico assistente do Serviço de Clínica Médica do Hospital de Base de São José do Rio Preto.
E um abraço a todos. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.